Nesta questão pretendemos encontrar uma base para o subespaço vetorial F, portanto, a priori já foi mostrado que F era um subespaço vetorial e pretendemos então uma base. Portanto, para termos uma base precisamos de um conjunto de vetores que seja gerador de F e que esses elementos sejam linearmente independentes. Então vamos tentar encontrar esse conjunto gerador em primeiro lugar e depois verificar se são ou não independentes os seus elementos. Para isso vamos pegar aqui na definição do conjunto F. Eu vou fazer agora de forma diferente, só para mostrar que poderemos calcular mais do que uma base diferentes. Depende da maneira como pegamos aqui na característica que define este conjunto, não é? Reparem, eu posso então olhar para esta condição e escrevê-la desta forma: x2 igual a x1 mais 2x3. E, desta feita, definir um elemento genérico x1, x2, x3 de f, portanto, pertencente a f, e se pertence a f, então pode ser escrito desta maneira. Reparem, x1, eu disse então que o x2 está aqui a dizer no conjunto f que o x2 é igual a x1 mais 2x3. Posso então substituir este x2 por x1 mais 2x3. E desta forma ali coloco o x3 na mesma, ok? Agora, para encontrarmos então um conjunto de elementos, de vetores que sejam geradores, poderemos fazer a seguinte estratégia: x1, abrir parênteses, vamos ver que vetor colocamos aqui, mais x2, são os elementos que eu aqui tenho, abrir parênteses, vamos já ver os elementos que aqui coloco, mais x3, abrir parênteses. Reparem que este x1, x2, x3 em alguns exercícios pode ser x, y, z, não é? Depende como nos é apresentado. E depois, para descobrirmos os vetores, é só fazermos o seguinte: vamos olhar para este vetor genérico de f, este é um elemento qualquer de f, e vamos olhar para a primeira componente e ver o coeficiente do x1, que eu quero aqui analisar o x1, então o coeficiente é 1. Vou olhar para a segunda componente e ver o coeficiente do x1, também é 1, está ali 1 atrás do x1. Olho para a terceira componente, não tem x1, é 0. Ok? Vou agora completar o x2. Olho para a primeira componente, não tem x2, é 0. Olho para a segunda componente, não tem x2, é 0. Olho para a terceira componente, não tem x2, é 0, ok? Agora, vamos completar aqui o x3. Olho para a primeira componente, não tem x3, logo é 0 aqui. Olho para a segunda componente, o coeficiente do x3 é 2, logo coloco aqui um 2. E olho para a terceira componente, o coeficiente é 1, portanto coloco aqui 1. Reparem que temos então aqui o vetor nulo. Logo, concluímos que qualquer elemento de f pode ser gerado desta forma: x1 vezes 1, 1, 0 mais x3, 0, 2, 1. Ok? Reparem que eu vou fazer só para comprovar, para vos mostrar que é mesmo igual. Se eu fizesse aqui estas operações, ficaria x1, x1, 0 mais 0, 2x3, x3. Passei a multiplicar então este x1 e o x3 para dentro dos vetores. Agora, se fizesse a adição, x1 mais 0 dá x1, x1 mais 2x3, e ali ficava 0 mais x3 dá x3. Ou seja, obtive ali o meu vetor genérico de f, e portanto isto é verdade. E sabemos então que estes dois vetores são geradores então do conjunto f. Agora, resta saber se são ou não linearmente independentes, porque para serem base precisam ainda ser linearmente independentes. Bom, e para garantirmos isso, para garantirmos que são linearmente independentes, estes dois vetores, poderemos fazer aqui a definição de linearmente independentes, que é esta que eu vou aqui escrever. Portanto, U e V são LI, linearmente independentes, se acontecer o seguinte: se esta igualdade que eu vou aqui escrever, alfa U mais beta V igual a 0, implica que alfa igual a 0 e beta igual a 0. Se isto for verdade, então são linearmente independentes. É isso que eu vou verificar aqui. Reparem, vou então mudar outra vez. Vou então verificar se alfa 1, 1, 0 mais beta 0, 2, 1 é igual a 0. Reparem que este 0 no segundo membro é o vetor 0, 0, 0, não é? Para facilitar, escrevo só 0. Vou então fazer aqui as operações de modo a encontrar o alfa e o beta. Fica então alfa, alfa, 0,
mais 0, 2 beta, beta igual a 0. Agora poderemos colocar em forma de sistema, reparem, alfa mais 0 igual a 0, dá alfa igual a 0. Alfa mais 2 beta igual a 0. E depois temos beta igual a 0. Bom, então daqui poderemos concluir que alfa igual a 0, 0 igual a 0, beta igual a 0. Logo, os vetores, portanto, 1, 1, 0 e 0, 2, 1 são e linearmente independentes, ok? E então, conclusão, verifica-se esta condição, verifica-se esta, logo, uma base B igual a 1, 1, 0, 0, 2, 1 é base de F, ok? Então, até uma próxima.